Olá pessoal, estamos aqui com mais um Clientes e Amigos, um bate-papo sobre varejo, e tudo é varejo é tudo, né? Estamos aqui hoje com o Sidney Oliveira. O Sidney acabou de lançar esse livro aqui, o Conectados, mas Distraídos. Quem quiser ter mais informações sobre o livro do Sidney pode clicar aqui nesse link que vai entender melhor o que nós vamos falar hoje. Sidney, muito obrigado pela sua presença. Fala aí, Sidney, quem são os conectados, mas distraídos? Sabe que todos nós somos um pouco conectados. A gente está conectado até por conta da tecnologia, virou uma mania nacional, todo mundo quer estar conectado, todo mundo precisa estar conectado, só que a gente está começando a exagerar um pouco na dose e estamos perdendo algumas outras coisas. A gente está um pouco distraído com relação a quase todos os efeitos da vida. Então, uma das coisas que eu comecei a observar, principalmente nos mais jovens, que é quem eu estudo com mais frequência, foi observar o que está acontecendo, que distrações ele está tendo que absorver e levar adiante para resolver a sua vida. A gente está muito ocupado, muitas vezes a gente fica ocupado na rede social. Você deve ter percebido que tem momentos que você fala, nossa, passou uma hora e meia, e assim, é uma sensação de não fiz nada. Quer dizer, onde você estava? Você estava distraído com a própria sedução da nova comunicação. Então o livro está abordando um pouco essa distração nossa com aspectos reais da vida por conta de uma realidade virtual que nem sempre é uma realidade. Muito bem. Sidney, para os nossos amigos conhecer um pouco melhor, conta para nós aí quem é o Sidney. Nossa, o Sidney é um cara que trabalhou muitos anos na indústria financeira, trabalhei com varejo na indústria financeira, né? Fui gerente de banco, caixa de banco, então trabalhei muito dentro. Aliás, foi curioso porque nesse período uma das minhas maiores experiências foi trabalhar numa agência bancária dentro de um shopping. Então eu estava dentro do coração do varejo, lá vendo todo o movimento comercial. Nesse banco eu fiquei muito tempo lá, fiz uma carreira bacana. No final da minha carreira eu já tinha alcançado posições bem legais precocemente, e quando você chega precocemente a uma posição muito legal, você é tratado como aquele jovem júnior. Né? Então eu cheguei à diretoria antes dos 30 anos de idade, e aí eu era tratado como júnior. Como represália a esse tratamento que era um bullying corporativo, eu também me focava em produtos ligados a jovem. Então eu buscava muito desenvolver produtos no banco que tivessem como alvo principal o público jovem. Então, investimentos, conta corrente para jovem. A gente começou a participar desse movimento e eu sempre focado no jovem. Nesse período, uma das coisas interessantes foi que depois eu acabei empreendendo justamente por conta desse próprio movimento com os jovens. Eu acabei empreendendo na internet. Então, lá no início da internet, quando a internet ainda era uma novidade no Brasil, na década de 90, eu tive o privilégio de participar desse movimento, acabei criando um site de busca, coisa mais legal, né? No início da internet, site de busca era o que todo mundo queria saber, porque ninguém sabia o que era aquela entidade que estava chegando na vida das pessoas e que hoje faz parte da vida de todos. Então eu desenvolvi, fui empresário da internet, acabei criando uma empresa que cresceu bastante, depois eu acabei vendendo essa empresa. Como era o nome do canal? Era um site de busca chamado Achei. Achei. Foi um dos primeiros... Pessoas da minha idade, da sua, devem ter... Da minha, certamente. Deve ter procurado muita coisa no início, mas não achei. Aquele jovem de uns 25 anos de idade, ele deve ter lembrado do barulho, da frase, mas ele não lembra direito porque era o início da internet. Antes de entrar no Achei, tinha aquele barulho ainda da conexão de linha de escada, né? Nossa, não, tinha uns barulhos. Então, assim, tem muito trauma nesse período aí, porque assim, a gente fala hoje que a internet é lenta, a gente nem imagina o que era uma internet lenta, e a expectativa, obviamente, era diferente. Mas eu empreendi, o site cresceu e, evidentemente, a gente teve que fazer negócios e passar ele para investidores, por conta da capacidade de investimento, é um crescimento muito grande. Exponencial. Eu vendi o site e depois que eu vendi o site eu comecei a me focar justamente em estudar o comportamento dos jovens, ajudar a formar o jovem no mundo corporativo, ajudar a entender esse jovem que nasceu justamente nesse período, final da década de 80, década de 90, que é esse jovem da geração Y.
Isso colidiu com, há 5 anos atrás, eu lançar um livro chamado Geração Y, e hoje, de lá para cá, eu venho fazendo um trabalho de consultoria nas empresas, preparando esses jovens e venho colocando as minhas teorias aí através das redes sociais, através de blogs. Eu tenho colocado as minhas teorias sobre o entender esse jovem e ajudar esse jovem a se posicionar no mercado. O nosso bate-papo aqui é sobre varejo, né? O nosso público lá é o dono de loja, o que tem uma loja, uma pequena rede de lojas, até uma grande rede de lojas. E qual é o impacto do conectados mais distraídos lá no varejo? Eu imagino que o nosso ouvinte, nosso telespectador, acho que tele é o tempo da televisão, né? Seria o YouTube espectador, né? Bom, mas assim, uma coisa que a gente pode perceber é que o jovem, ele é diretamente ligado com o varejo. Sim. Por uma circunstância talvez cultural no Brasil, um dos primeiros lugares a absorver essa força de trabalho jovem é o varejo. A gente até vê 2 grandes forças de trabalho recebendo esse jovem. O varejo, de modo geral, e também as centrais de atendimento, call center. São os 2 primeiros lugares que o jovem busca. E o varejo tem uma ligação interessante com esse jovem, porque quando ele entra para trabalhar numa loja, por exemplo, ele tem algumas expectativas. Primeiro, ele não tem formação pronta, ele tem a expectativa de receber algum dinheiro a partir do trabalho dele, sem necessariamente ter as competências todas desenvolvidas. Isso eu diria que é o lugar comum. Não quero dizer que ele não precisa ser competente na loja. Ele tem que ter algumas competências, mas são competências muito mais comportamentais, do tipo, ele tem que ser simpático, ele tem que ter um bom look feel, né? Ele tem que ter uma boa aparência. Não dizendo que tem que ser lindo, mas ele tem que saber se cuidar, saber se posicionar, saber abordar uma pessoa, saber ser agradável com uma pessoa. Então, essas competências, elas são mais simples de você identificar no profissional, e é mais simples ele também tentar copiar outros profissionais. Então o jovem, ele entra no mercado de trabalho e num ambiente onde é muito aderente esse pouco de competência que ele tem enquanto ele está estudando. Ele busca muito o comércio. Essa é uma ligação, diria que, direta do comércio com o público jovem. Boa parte dos profissionais no comércio são profissionais jovens, essencialmente jovens. Eu conheço redes onde 80%, 90% dos profissionais são jovens até 25 anos de idade. Correto. Tá? Então, isso é uma ligação. Uma coisa que eles devem ter percebido, e isso aumentou muito nos últimos anos, foi a ligação do jovem com o trabalho, que mudou em todos os segmentos, não só no comércio, mas o jovem e o trabalho, ele tem uma ligação muito mais de equilíbrio de vida. Ele não é mais aquele trabalhador que entra no trabalho para ralar muito, para no final da aposentadoria ou lá no futuro ele gozar do trabalho dele. Esse movimento acabou já. Ele quer fazer as coisas. Ele quer simultâneos, ele quer trabalhar, mas ele quer já usufruir. Essa mudança, ela traz um outro comportamento que ninguém conhecia com tanta intensidade, que é a rotatividade no emprego. Então o jovem, ele entra, começa a trabalhar, mas por pouca coisa ele se desliga, já vai para uma outra situação, daqui a pouquinho ele começa de novo, volta, parece que ele não é muito firme no trabalho. Ou seja, foi importante tu falar sobre 2 coisas que eu queria comentar sobre o que tu falou. Tem um ditado chinês, que eu posso estar equivocado exatamente no ditado, na frase, né? Mas diz que quem não sabe sorrir não pode montar um comércio. Ok. Faz sentido. Faz sentido. E entrando nesse que tu falou de turnover, um dos grandes problemas de varejo hoje, de ter um bom atendimento, é muito ligado ao turnover. A rotatividade é muito grande, por mais que as empresas treinem as pessoas, elas acabam saindo, né? E aí o que acontece muito é que o gestor de loja de varejo, o que ele faz? Ele para de treinar, porque as pessoas saem. Né? Mas aí muito pior, porque ele não treina e algumas pessoas ficam. Né? Então, a gente... Que tipo de dica que a gente poderia dar para um dono de loja que está passando por esse momento de o consumidor dele o funcionário dele, o colaborador dele é esse jovem, conectado, mais distraído, e ele está passando rapidamente dentro da empresa dele. Ele deve desistir
ou ele tem alguma coisa para fazer? Não, eu acho que desistir é uma bomba relógio no futuro. Ele precisa manter esse profissional. É lógico que você tem que exercitar uma paciência diferente, uma abordagem diferente. Uma das experiências que a gente tem percebido que funcionam é você dar o desafio contínuo para esse jovem. Muitas vezes o gestor da loja, ele já está tão desanimado com essa rotatividade. Eu treinei, na hora que ele podia estar começando a dar resultado, ele foi embora. Quer dizer, esse desânimo mesmo, o que acaba acontecendo? Ele começa a não dar os desafios para o jovem. Ele concentra nesse mais jovem apenas atividades assim de menor valor agregado, atividades operacionais. E aí aumenta o turnover. E assim, obviamente o jovem fala, bom, mas eu estou estudando, eu estou afim, mas o cara só manda eu ficar arrumando arara. Sim. Só fica mandando eu fazer coisa. E outra coisa, depois ele cobra vendas. Ele manda eu ficar lá arrumando roupa no provador, mas ele cobra a performance de venda. Ou então ele me põe nas vendas e fala, você tem que vender, você tem que vender, você tem que vender. Aí eu vou tentar conversar com o cliente, você não falou com o cliente, você não ofereceu. Quer dizer, o gestor, ele exerce uma pressão, porque ele está desgastado com essa percepção de que ele não é firme, que ele não dá conta do recado, e em vez de treiná-lo, em vez de prepará-lo de fato, em vez de gastar uma energia. Isso a gente está vendo no comércio, a gente está vendo em todas as indústrias, tá? A maior intensidade é no comércio, porque a maior concentração de jovens tem sido no comércio. Mas a gente repara que uma das coisas que mais tem retido o funcionário é você dar o desafio para ele. Quer dizer, confia um pouco, corre o risco desse funcionário fazer certo ou fazer errado. E depois orienta, não é depois massacra ele se ele fez errado ou não. O aprendizado nosso hoje, ele funciona à base da cicatriz. Quer dizer, o jovem precisa sim da sua cicatriz para avançar. O que está acontecendo é que a gente fala, não, ele não vou deixar. Faz o seguinte, fica arrumando aí, deixa que as vendas eu faço. Outra coisa que eu acabo vendo, principalmente nos gestores em comércio, é o jovem entrou. Quando ele entra, ele está fresquinho, ele está todo inocente lá e olhando, ai nossa, isso aqui deve ser muito legal. Aí o gestor começa a falar para ele assim, mas espera, calma. E assim, fazer terrorismo. Uma hora o jovem até tem uma ilusão de um dia virar o gerente. Ele olha para o gestor e fala, nossa, olha, ele ganha bem, olha como ele vende. Ele começou a se seduzir pela postura do gestor. O gestor começa a falar, mas você não sabe o que é bom. Não, e olha, eu já sou gestor há tanto tempo. Não, eu vou te dizer, viu? O que ele está fazendo? Ele está dando um contra-exemplo. Então, movimentar esse jovem não é tão difícil desde que você dê bons exemplos e dê os desafios. E assim, aprenda com os desafios. Correr riscos é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade hoje, porque a gente está focado em resultado. E o resultado, não, mas eu vou entregar na mão dele, vai que ele não dá conta. Sim, vai que ele não dá conta, você vai, orienta, mas é um preço muito alto a pagar. Algum preço vai ser pago, porque se você não pagar esse preço de seduzi-lo pelo desafio, de prepará-lo, de ter paciência e treiná-lo, você vai pagar outro preço, que é uma hora você não tem mais ninguém para suprir a sua mão de obra. Por quê? Porque você não teve tempo de preparar. E aí você sempre fica correndo atrás de quem talvez seja um veterano, só que o veterano tem uma diferença com relação ao jovem. O veterano tem muita experiência, mas o ritmo dele com o tempo vai ser cada vez menor. Ele já começa a saber assim, não, isso aqui não vai dar certo. Então eu já vi, por exemplo, em loja, o veterano falar, aquele vendedor, não vou nem perder tempo, porque não, esse aí não vai comprar. Ele já conhece as manias, ele não gasta a energia de fazer lá. O jovem não, o jovem pode chegar e correr o risco e de repente pega um outro. Então é esse movimento que a gente precisa fazer entre os mais veteranos e os mais jovens, fazer uma integração e não permitir que um brigue com o outro e o jovem vai embora. O jovem não tem nada a perder, o jovem tem muito menos a perder e ele tem tempo, do que o mais veterano. E ele tem tudo a favor dele. Então, é fácil gerenciar? Não, mas você tem que gastar uma energia, porque simplesmente desistir deles não é a melhor solução no longo prazo. Uma hora tem que começar. No curto uma hora você vai começar a pagar esse preço. Então, é legal trazer... Se já não estiver pagando, né, em recrutamento, seleção, demissão, a rotatividade custa muito. Isso custa muito caro, né? Além de não conseguir, por exemplo, fixar um padrão de atendimento, né? Não uma robotização do atendimento, mas um mínimo básico que se transforme na cara, né, na marca. O que acaba acontecendo é que cria-se um ambiente hostil para o jovem.
dentro dessa linha. E sabe o que a gente acaba vendo no atendimento? Eu já fui em algumas lojas e às vezes eu vejo o jovem meio que fugindo do cliente. Sim. É assim, ele começa a escapar do cliente. O cliente vai chegando, ele vira, vai na outra direção. É tipo, principalmente loja que parte do atendimento é aquele autoatendimento. Então, você chega, por exemplo, eu fui numa livraria recentemente, justamente até para olhar o livro e tal, se estava lá, e assim, não consegui achar ninguém. Não é que eu não achei, estavam eles em grupos, eles ficam conversando, aí você vai chegando perto dele, tipo, deixa eu perguntar onde está meu livro, alguma coisa, eles se espalham e cada um vai para um lugar. E assim, ninguém fica, só se um der bobeira, deu bobeira, ai, não consegui sair antes, e me pegou. É assim, se não vai. Às vezes você está olhando o jovem lá na ponta onde ele está para te responder. Você vai na direção dele, ele olha, ele percebeu pelo rabo de olho que você veio, ele disfarça e vai embora. Assim, ele vai embora, não, ele vai embora ocupado, não, vou resolver um negócio, e vai embora. Às vezes eles estão fugindo, por quê? O clima fica tão negativo que ele está lá assim, tipo, não vejo a hora de ir embora daqui. Porque não está gostoso. Melhorar o clima é justamente envolver o jovem nessa atividade. Esse envolvimento, quem faz é o gestor. Principalmente o gestor de loja, que deveria ser uma pessoa que fica olhando de longe. Okay. Ele devia estar olhando a loja assim, eu estou vendo aqui, vem cá, vamos conversar. Por que nessa situação, o gestor não está, ele está tão ocupado lá dentro, respondendo relatório, respondendo e-mail, cuidando das metas, olhando se vendeu, ele está cuidando ali, ver se vendeu, se não vendeu, fulano vendeu, se não quer, ele devia estar no balcão da loja. Eu cito como exemplo como um dono de restaurante. Né? O dono de restaurante, onde é que ele fica? No caixa. No caixa. Bom, só tem um jeito de uma empresa, de um restaurante ganhar mais dinheiro. Ou ele vende mais, ou ele reduz os custos. Sim. Ou as duas coisas, né? E ele vende mais aonde? No salão. No salão, olhando no salão. Ele está no comendo, está pedindo o prato. E ele reduz o custo aonde? Na cozinha. Então, o dono do restaurante, ou ele deveria ficar ou no salão, ou na cozinha, ou trafegando nos dois. E ele fica onde? No caixa. No caixa, onde ele não resolve nada. Onde ele está recebendo o dinheiro. Mas pegando o gancho desse jovem que está entrando no mercado de trabalho através do varejo, ao mesmo tempo que ele está entrando no mercado de trabalho como um profissional, está entrando, iniciando uma carreira, ele começa a ter renda. Sim. A partir do momento que ele começa a ter renda, ele também está entrando no mercado de consumo. Perfeito. E pensando no varejo, o conectados, mas distraídos, dono de loja, esse cara é que vai ser o teu cliente do futuro. Sim. O teu cliente vai ser esse aqui. Se você tem uma loja, ou você tem uns 40, 50 anos de idade, você não conhece, mas esse vai ser. Como lidar com o consumidor conectado, mas distraído? Como fazer a loja? Porque assim, hoje as pessoas compram na internet, compram pelo celular, né? Hoje esse brinquedinho que nós todos temos aqui, mudou a forma como a gente vive, portanto mudou a forma como a gente consome. Uhum. Como lidar com um consumidor conectado, mas distraído? Eu fico imaginando que o jovem ele tem um superpoder. Tá? Hoje, como consumidor, ele tem um superpoder, que são as redes sociais. Tem muita gente que fala, mas isso já ouvi, lugar comum, dizer que a rede social tem muito poder. O jovem tem esse poder, que é o poder de mobilização. E ele tem o contato o tempo todo. Então, muitas vezes, eu já vi isso, já virou lugar comum, onde você entra numa loja para comprar alguma coisa e você realmente está pesquisando online, olha o produto, não, em tal lugar está mais barato, ele usa de barganha, quer dizer, ele tem muito poder. Isso já é repetitivo, gente, chama showrooming. Showrooming, todo mundo está fazendo showrooming. Todo mundo faz isso o tempo todo, porque é muito mais conveniente. Você hoje não vai comprar uma coisa de valor agregado muito grande se você não estiver dando uma pesquisada, não sabendo o valor. E assim, por quê? Porque você está cuidando do seu interesse. O jovem ele é distraído para as coisas em volta dele, mas nos interesses dele ele foca. Então aquilo que ele tem interesse, ele vai focar. Ele está querendo uma camiseta com uma banda X na estampa, ele vai procurar isso, ele vai olhar, ele vai entrar nos sites de leilão online, ele vai entrar no site, vai perguntar para os amigos, pessoal, estou procurando que loja, e detalhe, ele vai olhar isso, vai bater foto, ele bate a foto, ele esconde, então ele tem um super poder que as lojas, o comerciante precisa ficar muito atento, porque ele fica irritado e ele manifesta.
No passado, o cliente ele ficava irritado e o maior poder que ele tinha era não voltar na loja. Era aquele tipo, o cliente bem atendido fala para 2 ou 3 e o cliente mal atendido fala para 10. Então, agora... mas agora sim, tá bom, fala assim, a regra que eu ouvi no início dos P's, né, dos 4 P's, era dizer que um cliente bem atendido fala para mais um. E para o mal atendido fala para mais 7. Então essas regras, obviamente, que elas são empíricas, mas hoje eu diria que assim, o bem atendido fala para 1, talvez 2. Isso. O mal atendido fala para 1.000, 1.500 e vai saber para quantos podem atingir pela repercussão. Porque dependendo da forma que ele fizer, a coisa vai espalhar de um jeito que fica irremediável. Nós vemos vários casos assim, tem da geladeira da Brastemp. Sim. Quer dizer, tem vários casos conhecidos. Esse superpoder é para todos os consumidores, não é só o jovem. Mas o jovem, ele sabe usar isso e ele faz questão de usar. Diferente de outros profissionais que falam, de outros consumidores que falam, quer saber, também é só um copo d'água. Deixa. É só, não, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o movimento dele. Por quê? Ele está querendo reconhecimento. O consumidor hoje não quer apenas chegar e falar, essa loja tem péssima reputação e não volto mais aqui. Ele está querendo ser reconhecido como alguém que foi injustiçado. E avisou os amigos disso. E avisa os amigos disso. Quer dizer, ele fala, gente, comigo aqui, ó, aquela turma foi. A gente vê esse movimento de um jeito menos ligado à tecnologia, mas esse movimento nas grandes cidades acontece, por exemplo, quando você está parado no trânsito, aí um motoqueiro maluquinho, ele vem e esbarra no teu carro, mas ele esbarra por descuido, ele escorregou, não prestou atenção, esbarrou no chão, caiu, se esborrachou no chão, perfeito? Esse é que você fala, não, eu estava parado, eu estou aqui quietinho. Só que o que acontece na sequência, 60 motoboys juntam em volta, ao ponto que você se sente culpado de existir. Você não fez nada, foi o outro que caiu. E se ele tiver desacordado ali, você está perdido porque todo mundo vai achar que você fez alguma coisa. E assim, são 60 motoboys que vão te agredir. Você corre o risco de ser linchado. O comerciante hoje está numa situação parecida. Quer dizer, você não prestar atenção no cliente hoje, corre o risco de ter 60 pessoas prontas para te linchar virtualmente. O que é pior, porque você não tem o controle da continuidade, fica registrado. E é muito rápido, né? É assim, instantâneo. E mais interessante, não sei se tu concorda, é que o pedido de desculpas depois não é visto, né? Não é visto com a mesma intensidade. Você vai ter que ser muito criativo para fazer um pedido de desculpa muito formal. Exemplo mais conhecido daquela cadeia de comida em massa, né? Sim. Você vai pegando vários, né? Eles foram muito criativos em contratar a própria brincadeira que fizeram, né? Não sei se você lembra dessa história. Eles pegaram aquela situação e fizeram a reversão. Sim. Perfeito. A situação tem 10 milhões de visualizações, a reversão atingiu 1 milhão. Uma foi paga, essa foi gasta, a outra não, a outra foi sempre feito de um senso comum. Esse efeito, o varejo precisa ficar atento. Quer dizer, existe um superpoder e o jovem não tem medo de usar. Ele vai usar e a gente tem que ficar atento. E o mais importante, só para a gente caminhar para o nosso final aqui, é que esse é um mundo que não vai mudar. Não, vai mudar constantemente, mas essa realidade veio para ficar. Isso já é um fato, quer dizer, já não é uma realidade que chegou. As pessoas não vão abandonar seus celulares, as pessoas vão continuar exercendo esse movimento, que é um movimento que ele é orgânico, a sociedade está se movimentando nessa direção, os jovens são os protagonistas desse movimento, e isso só vai ficar mais intenso. Uma coisa que eu acho que é legal a gente citar é que a gente está falando do jovem hoje, perfeito. Dá uma olhada nas crianças de hoje. Hoje, quem determina o padrão de consumo não é mais a família, o pai, a mãe ou quem tem o poder. Quem determina é a criança. É o pai que chega para o filho, filho, que celular que eu devo comprar agora? O filho tem 7 anos de idade, é ele quem está comandando a compra. E a gente ainda vai falar muito dessa geração de crianças digitais hoje, né, que interferem no padrão de consumo. É a primeira vez que uma geração inteira de crianças passa a interferir no consumo da sociedade como nenhuma outra. Antigamente as crianças eram até consultadas, ouvidas, mas é o seguinte, quem compra é o papai, quem paga é o papai, então a gente faz. Hoje não.
Hoje quem está comandando o consumo de boa parte das famílias são as crianças. E a linguagem tem que ser uma linguagem para as crianças, não é infantilizar não, é uma linguagem um pouco mais elevada, mas uma linguagem que respeita a coerência, a transparência, a ética começa a vir para o comércio. Quer dizer, práticas assim que são desleais, antiéticas, elas começam a aparecer de uma maneira muito nítida para essas crianças. Então, para o pessoal que está nos ouvindo, eu falo, fique de olho nas crianças. Elas dão um padrão de atendimento que vem chegando por aí. Nós já estamos com uma situação difícil de interpretar, porque mudou muito rápido, mas já vai mudar de novo, e já está chegando nova realidade, que são essas crianças. Pessoal, um assunto polêmico, crítico, porque nós estamos vivendo, Exato. Temos bastante o que conversar, mas eu acho que você do varejo tem muito que estudar, né? O consumidor do futuro, o colaborador do futuro é aqui, ó. Ele está distraído, mas não por muito tempo. Exatamente. Sidney, obrigado pela aula aí de... Obrigado, bate-papo. Foi um bate-papo muito legal, pessoal. Quem quiser obter mais informações sobre o Sidney, está aqui. Só clicar aqui, vai conhecer melhor o trabalho do Sidney. E varejista, aqui ó, conectados, mais distraídos. Um abraço.